Quando alguém me pergunta como seria para mim um antagonista perfeito, sempre dou o exemplo de Yujiro Hama, desde o começo. Preciso esclarecer algo que, embora muita gente já saiba, muitos ainda não conhecem a diferença entre um antagonista e um vilão. Na verdade, aposto que muitos nem sabem que são coisas diferentes. Um antagonista, como o próprio nome indica, é um termo que se refere aos personagens que vão contra os ideais do protagonista, que de alguma forma se colocam em seu caminho, e que, em resumo, acabam sendo um obstáculo para o herói da história. Um antagonista também pode ser um vilão, mas isso não é um requisito obrigatório. Por exemplo, Smoker, de One Piece, é um antagonista porque se opõe completamente aos ideais de Luffy. Na realidade, ele quer caçá-lo e prendê-lo, como faz com os outros piratas. Mas embora Smoker seja um antagonista que tenta acabar com as aventuras do protagonista, ninguém em sã consciência diria que Smoker é mau, pois o objetivo dele na verdade é muito nobre. Por outro lado, um vilão é alguém claramente mau que busca causar dano de alguma forma, que nem precisa de um propósito, que sente prazer em fazer o mal. Novamente, em One Piece temos outro grande exemplo desse arquétipo de personagem, nesse caso com Doflamingo, que é meu vilão e personagem favorito de One Piece. Como se alguém ainda não soubesse, Doflamingo teve um passado muito difícil e traumático por causa da incompetência do seu pai. Sem me alongar muito, porque este vídeo é sobre Yujiro, vou dizer que de uma forma ou de outra ele acabou querendo simplesmente a destruição. A dor, fazer com que todas aquelas pessoas que ele odiava sentissem a mesma dor que ele sentiu na infância. Portanto, voltando ao ogro, estamos claramente diante de um antagonista. Embora os métodos de Yujiro sejam muito imorais, isso não significa que ele busque o mal ou a destruição. Por exemplo, ninguém diria para anti-heróis como o Justiceiro ou Deadpool que eles são vilões, apesar de que seus métodos às vezes são terrivelmente amorais. O verdadeiro objetivo de Yujiro é seu filho, a quem ele ama loucamente. Já abordei esse assunto no meu vídeo comparando com King Freaks de Hunter x Hunter. Com Yujiro em seus papéis como pai, que eu recomendo muito, pelo menos na parte em que falo de Yujiro, já que lá eu aprofundei muito mais nessa relação, pai e filho de Yujiro e Baki, já que dessa vez vou me concentrar na figura de Yujiro em si, e não tanto em suas relações familiares. Todos sabemos que Yujiro é um marido incrível e um paizão tremendo. #amor duro. De qualquer forma, Yujiro exagerou com esse negócio de amor duro. Puf, mãe Marte. Os memes de violência doméstica em Baki nunca sairão de moda. Continuando, onde eu estava mesmo? O papel que Yujiro desempenha na série é espetacular. Todos nós que assistimos a série e lemos o mangá sabemos que toda vez que esse cara aparece na tela, algo épico está prestes a acontecer. E isso é algo que me fascina. A construção que Yujiro tem, as descrições que recebemos dele, os feitos que ele alcançou dentro da obra, fazem com que até o espectador fique nervoso quando ele aparece. Porque assim como personagens como o Coringa da DC e Hisoka, de Hunter x Hunter, Yujiro é um personagem que age por conta própria, não segue os passos da trama. Ele tem um objetivo totalmente diferente. Alguns exemplos disso que estou falando poderiam ser o Torneio da Arena Clandestina ou a Saga dos Prisioneiros, enquanto todo o elenco de personagens estava totalmente focado em um único objetivo. Yujiro não é um personagem que dá a impressão de que se escreve sozinho, embora pareça uma piada, é verdade? Lembro que em um certo ponto da série nos foi dada uma pequena explicação de como Yujiro conseguia sempre estar não um, mas 100 passos à frente do segundo melhor lutador. O que a obra demonstrou naquele momento? E isso porque ele sempre se considerou a criatura mais poderosa deste mundo. Pode até parecer bobo que um personagem seja sempre o mais forte só porque ele se considera assim. Mas não é isso que o criador dele quer nos transmitir? Essa confiança monstruosa é o que torna Yujiro tão assustador. É isso que sempre o impulsiona a manter seu lugar no topo da cadeia alimentar. Não são apenas seu corpo e sua genética que permitem que ele tenha esse título. Também é graças a essa mentalidade avassaladora que ele tem. Em Yujiro se condensa tudo o que uma pessoa precisa para ser o número 1 em qualquer coisa: genética, obsessão e mentalidade. A forma de pensar de Yujiro é assustadora. Ele chegou a um nível de confiança tal que é capaz de reprimir em 99% a maioria dos seus instintos humanos. Não é 100%, porque sua luta contra Kakukai mostrou que, apesar de ser quase um monstro, ele ainda conserva um pouco de humanidade, já que seu corpo, ao detectar um perigo iminente, o fez recuar diante de Kakukai. Porém, isso ainda é um caso isolado. Podemos afirmar que Yujiro deixou para trás instintos primários como o medo ou a insegurança. O fato de saber do que é capaz permite que ele sempre vá um passo além. Ele não teme nada nem ninguém.
E só Deus sabe a que tipo de treinamento se submete alguém com esse poder e essa forma de pensar. Assim, Baki progride cada vez mais rápido, até começar a se tornar também um personagem temível. Porque basicamente ele se está aprendendo a ser um Yujiro em miniatura, um Yujiro só que pequeno. Ele também começa a reprimir instintos como o medo ou a insegurança. Começa cada vez mais a ter consciência das capacidades inatas que possui. E, portanto, a perspectiva dele sobre as coisas não é a mesma. Em Baki e Dou, após os eventos de Son of Ogre no início do mangá, alguns afirmam que Baki não possui desenvolvimento de personagem. Como mencionado, cada aparição de Yujiro na história é um evento marcante, porque a presença dele é sinônimo de que algo totalmente imprevisível está prestes a acontecer. Porque esse maldito filho da Pum é qualquer coisa, menos previsível, por ser um cara que não segue a linha narrativa que supostamente deveria seguir. Ele tem uma capacidade brutal de quebrar o ritmo de qualquer coisa que esteja acontecendo de forma frenética, colocando todos os holofotes nele em questão de segundos. Ele é um showman, porque grande parte do seu charme, além desses músculos incríveis esculpidos pelos deuses, é o seu enorme carisma. Isso é proporcionado novamente, em parte, pela atitude que expliquei anteriormente. Em geral, quando o ritmo é interrompido em outras obras, isso tende a ser muito prejudicial. Como o infame arco da Casinha Feliz de Sword Art Online, no qual os personagens passam de estar em um mundo virtual lutando para sobreviver, para estarem em uma casinha de madeira brincando de papai e mamãe. Meu Deus, mas que anime cringe. Como posso criticar Sword Art Online em meus vídeos de forma natural, sem parecer forçado? Como dizia o típico episódio de praia dos animes modernos. Isso também prejudica o ritmo de uma série, pois metade do elenco principal poderia ter morrido em episódios anteriores. Que tranquilamente esses filhos da Parmara vão pra praia flertar entre eles, totalmente fora de contexto. Malditos episódios de praia, eu odeio vocês. Ah, mentira, não consigo ficar bravo com vocês. Eu amo vocês. Viva os episódios de praia. Chega, não posso mais enrolar, a chama acabou. O que quero dizer com tudo isso é que poderíamos muito bem estar no arco da arena clandestina, criando hipóteses sobre a verdadeira identidade do misterioso Jack Hammer. Ou, no meu caso, também me diverti muito sentando para analisar cada luta antes de acontecer, tirando conclusões de quem tinha mais chances de vencer em cada confronto. Era como apostar comigo mesmo. E o bom de Baki é que não necessariamente o protagonista, ou quem parece ser o mais forte, vai ganhar. Já que esse mangá tem uma enorme inspiração marcial, sempre é complicado descobrir quem vai acabar saindo vitorioso. Vamos ver. Nesse torneio era óbvio que Baki chegaria à final, mas ainda assim foi muito divertido. A questão é que enquanto estávamos totalmente focados nisso, de repente aparecia Yujiro e bagunçava tudo. Absolutamente nenhum personagem queria que Yujiro estivesse ali atrapalhando, mas claro, também não eram capazes de se livrar dele. Yujiro é como aquele típico admin insuportável, mas você não pode falar nada ofensivo ou ele te bane. Nesse caso, ele te enche de porrada. E já que estou falando sobre esse arco do torneio da Arena Clandestina, tem algo muito interessante para comentar sobre Yujiro. Nessa saga percebi que os lutadores tentam ignorar Yujiro. Entende o que quero dizer? Após Baki conquistar o título de campeão da Arena Clandestina, todos começaram a tratá-lo como tal. Na verdade, pode-se dizer que ele era o mais forte até aquele momento, exceto pelo seu pai, obviamente. Até os prisioneiros o perseguiram após escaparem da prisão. Qual é o ponto de tudo isso? Vejam, é que ninguém trata Yujiro como um ser humano. Todo mundo sabe que Yujiro é o mais forte, mas não levam isso em consideração. É como se ele fosse totalmente à parte, tratam ele como um monstro. E isso é sublime, porque mostra mais uma vez que ninguém quer a presença de Yujiro. Simplesmente é inevitável. Até Itagaki, seu autor, tem dificuldade para tirar Yujiro de cena. Esse é um dos problemas de criar um personagem que acaba sendo um cara totalmente apelão. Isso gerou situações absurdas, como a polêmica cena da rede e dos tranquilizantes. Muitos ficaram escandalizados com aquilo, mas a verdade é que o pobre Itagaki simplesmente não conseguiu pensar em uma forma mais orgânica de tirá-lo de cena. Nem que fosse por alguns poucos capítulos e assim ele não matasse todo o elenco de personagens antes do final da saga. Seu título de criatura mais forte raramente é questionado, sendo dado como certo. Provavelmente apenas Musashi Miyamoto e o Baki atual têm a honra de colocar em xeque a criatura mais forte do mundo. A figura de Yujiro é imponente e interessante. Analisando o progresso do personagem ao longo da obra, note-se que ele não apresenta um desenvolvimento real. Mas à medida que ele considera que é o momento, ele começa progressivamente a suavizar sua atitude e muda seu comportamento. Algo que vimos com Kaoru Hanayama.
No início, Yujiro desprezava Hanayama e o tratava como lixo, mas à medida que Hanayama foi ficando cada vez mais forte, Yujiro também começa a enxergá-lo. Em mais ocasiões, pode-se dizer que ele acaba tendo certo respeito ou talvez até um leve apreço, já que, como vimos atualmente, Hanayama pode, se quiser, manter uma conversa de igual para igual com o ogro. Uma façanha que até pouco tempo atrás era impensável. Minha conclusão é que Yujiro é um personagem muito digno de ser analisado. Até seus acessos de raiva costumam ter bastante coisa para se analisar, como a trollagem que ele fez com Ali Jr. no quarto do hotel. Quando Ali saiu pela porta depois de provocar o próprio Yujiro Hama, eu imaginei ele pensando, ok Ali, essa foi boa, mas... Você tem, literalmente, 3 segundos para sair deste prédio se não quiser morrer. Assim como com Hanayama, Yujiro também começou aos poucos a criar uma amizade, até mesmo com Orochidopo, o cara ao quem ele literalmente parou o coração com um soco. Yujiro é um personagem complexo, difícil de conquistar seu respeito ou atenção. E assim como comentei sobre seu filho Jack nerfeu os loucos, Hama Yujiro também é um personagem cheio de detalhes, já que ele nunca vai bater em alguém que não esteja disposto a lutar ou que não possa se defender. É verdade que às vezes ele procura o conflito, mas se essa pessoa for um ser humano comum, fora do mundo da luta, do exército ou do combate em geral, a menos que você o provoque, é complicado que Yujiro queira te machucar? Apesar do mangá de Baki estar em declínio atualmente, ainda tenho grandes expectativas para esse personagem. Pelo menos no tão aguardado arco final desse mangá. Enquanto isso, vamos ficar atentos ao próximo movimento que o ogro, a criatura mais forte sobre a face da Terra, vai fazer. Momento Stonker.